Quero carinhosamente pedir-lhes para abrirem as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, o capítulo 5, versículos 9 e 10. O texto diz: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Quero tornar os nossos assentos. Quero agradecer ao nosso Deus pelo rico privilégio de estar participando deste trabalho em ação de graças, promovido pelo Grupo Paz no Vale. E para tanto eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao pastor Sérgio Melfior, presidente deste campo, desta cidade, desta igreja, pois bem sei que sem a anuência do mesmo não podia estar aqui. Agradeço de coração ao pastor Amarildo pela credibilidade e o convite, na pessoa ainda do Oséias, evangelista Ricardo, e em nome deles agradeço a todo o corpo ministerial, a igreja, e faço menção de louvor a Deus pela vida do Edemir, do Anderson, primeiro e segundo coordenador, e a todos quanto compõem com ele esta liderança, e obviamente a esta juventude. Deus abençoe. Uma alegria conhecer Rafael, muito bom estar com você. E agradecendo a receptividade, o carinho da locomoção pelo cooperador Anderson. Que Deus te abençoe pelo que tens me tratado. Queridos, eu louvo a Deus porque eu tive o prazer de, neste dia, nesta noite, rever pessoas que eu considero como filha, e tive o prazer de morar vizinho, carregar ainda nos braços, e ela veio me dar um abraço hoje. Isso me deu muita alegria. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para o contextualizar com a linha do tempo, com o objetivo de estimular sobretudo a nova geração, que não temos motivos para desistir. Quando nós observamos o texto, não é aleatoriamente que Deus dá a revelação dos acontecimentos futuros e do conceito do princípio a João. Se nós observarmos, peço a vossa compreensão e paciência. Se nós observarmos a contundência, a alegria que este evento causou no céu, sobretudo por conta de uma geração improvável, veja o que o texto diz: porque com teu sangue compraste. Ou seja, quando nós observamos o contexto, eu não vou falar nada que não seja Bíblia e teologicamente. Se nós observarmos o livro de Ezequiel, os irmãos observam que no período profético que Ezequiel exerceu o seu ministério, em meio à turbulência, Deus lhe dá uma revelação para combater o princípio do orgulho. E no capítulo 28, Deus usa algo que já havia acontecido no passado.
Ezequiel conota e dá ênfase a Lúcifer. Quando Ezequiel diz que Lúcifer era o aferidor de medida, era perfeito desde o dia em que foi criado, e era sacerdote pelo vestimento pelos enfeites e o luxo das suas vestes. Os irmãos hão de convir que, se nós observarmos o texto de Ezequiel, em uma linha de pensamento, os acontecimentos foram antes da formação do homem, tendo em vista que, teologicamente, biblicamente, nós temos 5 categorias de filhos que Deus levantou. O primeiro são os anjos, qual a Bíblia chama de filhos por criação. O segundo é o homem por formação. O terceiro, Israel, por eleição. O quarto, Jesus, por geração. E o quinto, os gentios, por adoção. Se nós observarmos o contexto, os irmãos observam que, dentro do contexto que Ezequiel proferiu, os anjos foram criados por Deus como filhos para o servir e o adorar. E no contexto da profecia de Ezequiel, dá-se-nos a entender pela linha do tempo 5 períodos consequentes da terra: a terra mineral, a terra natural, a terra do dilúvio, a terra agora e a nova terra, que a Bíblia diz que há de vir um novo céu e uma nova terra. Se nós observarmos a terra mineral dentro de um contexto da linha do tempo, nós percebemos que a terra mineral era habitada por os anjos que a Bíblia diz que tinham o dever de adorar, de servir a Deus a partir da terra. Veja que os anjos foram criados em um estado eterno. Os anjos foram criados em um estado eterno. Ou seja, então eles tinham o dever de servir em adoração da terra mineral, que era coberta pelas pedras afogueadas, pedras conceituosamente preciosas, que, segundo o contexto teológico, estas pedras eram vistas e eram postas na superfície da terra. Então, esta terra era habitada por uma grande parte dos anjos. E qual era a função desses anjos nos seus santuários? Se nós lermos o capítulo 28 do Ezequiel, da profecia, ele vai dizer nas seguintes palavras. Ele diz: tu, pela multiplicação do teu comércio, contaminaste os teus santuários. Ora, dentro de um pensamento, nós vamos perceber, e da organização que até hoje se profere quando se relaciona a Deus, dentro do contexto de Ezequiel, dá-se-nos a entender que a Bíblia nos dá esse entendimento de todo o conceito de organização com base nos santuários, plural, que como hoje, por exemplo, nós temos um templo sede em Joinville, muito conceituado, e tem um presidente digno de todo o nosso respeito e admiração. Então, dentro de Joinville existem várias congregações, e estas congregações, em um conceito eclesiástico, é conhecido como santuários, por menor ou por maior que elas sejam, desde a sede a qualquer uma das congregações. Então, todas estas congregações, obviamente, por menor que ela seja, ela tem um dirigente, um representante, que uma vez, se for como no meu estado, comparece diante do pastor que está acima de si, para prestar conta do seu santuário, do santuário que ele foi colocado para administrar. E uma vez por mês,
o pastor presidente comparece diante de uma convenção para também dar conta dos seus santuários. E agora, a partir do presidente, ele tem a responsabilidade de conduzir a Deus. E quando nós olhamos nesse sentido de organização, veja o quanto Ezequiel fala de Lúcifer e da sua beleza. Ele diz que as vestes no capítulo 28 de Lúcifer era enfeitada por 9 pedras preciosas, e que ele habitava entre todas as pedras preciosas. Ou seja, então dá o contexto de que tu és um aferidor de medida. E ele diz que a função de Lúcifer era sacerdotal. Ele tinha o dever de pegar todo o contexto de adoração que era produzido na terra pelos anjos que foram criados e levar a Deus, porque ele tinha só ele era belo, ele era perfeito, ele foi criado para isso, Deus o nomeou para tal. Então só ele subia ao monte de Deus, e quando ele chegava diante de Deus no seu monte, ele abria o coração de todo aquele santuário, porque os representantes o entregavam o que era produzido, e como era o estado eterno, ele pegava tudo aquilo e não era no relatório, guardava no coração. Quando chegava lá diante de Deus, ele abria o coração cheio de perfeição e gritava o que era produzido, ele levava e jogava diante de Deus, e eram os termos: tu és digno, tu és glorioso, tu és maravilhoso, tu és digno de louvor, tu és digno de honra, tu és digno de glória, e toda a terra está cheia da tua glória. Então ele tinha o dever de levar isto a Deus. Veja que ao orgulho, à soberba, que como muitas vezes é o que a gente subentende em Jeremias, esse processo é doloroso. Então ele faz dentro de um contexto que a soberba chega ao coração, pela beleza que ele tinha e a perfeição. Então diz Ezequiel que ele, soberbo, quis tomar para si o que não era dele. Então ele chega diante dos anjos responsáveis dos santuários e os contaminam, querendo a glória para ele. Veja que o poder de persuasão de Lúcifer era tamanho que ele conseguiu contaminar uma terça parte dos anjos líderes lá embaixo, lá na terra. Ele agora pega que aquela terça parte dos anjos o adore e não mais a Deus. Uma terça parte se voltou a ele. Então é quando Ezequiel diz que ele agora, sendo adorado e querendo para si, se propôs ser igual a Deus, e disse no seu coração: subirei, e acima das mais altas nuvens estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele agora tem todo este contexto. Em vez de outrora que subia e levava a adoração da terra a Deus, ele agora vai como Deus, ser igual a Deus, com o conceito de uma terça parte dos anjos. Então quando ele sobe, a primeira coisa que Deus lhe diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas em ti foi achada iniquidade, portanto eu tirarei de volta a terra com toda a minha ira e fogo no coração. Então Lúcifer é jogado dos céus à terra, e uma terça parte dos anjos que contaminaram-se são presos para o juízo final. Dos 2 terços Deus recolhe da terra e leva para si. Então o que é que acontece? As pedras que estavam na superfície são
vai para o subsolo. Não precisava cavar para achar ouro, mas hoje precisa. O impacto foi tamanho, e as águas vieram e cobriram a terra. A terra deformou. Implica dizer que da terra não tinha mais adoração subindo. A terra ficou à beira do abismo, sem forma e vazia. E agora as águas prevalecem, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, talvez dizendo: ainda vai subir glória daqui, ainda vai vir uma geração que vai glorificar daqui. Aleluia. Passa o tempo e Deus, no nosso vernáculo, Ele sente saudade da glória que subia. Aí Deus resolve: haja separação entre as águas e a porção seca. Aí o escritor do Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era passado, existia, a terra era sem forma e vazia, e era habitando na beira do abismo. Aí Deus diz: haja separação. Os montões de águas chamou mares, a porção seca chamou terra. Aí agora vai Deus decorar a terra, enfeitar a terra com um propósito. Primeiro dia, haja. Segundo dia, haja. Terceiro dia, haja. Aí quando a terra estava toda perfeita, toda decorada, aí Deus planta um jardim. Veja que Ezequiel diz que Lúcifer habitava no Éden de Deus, no paraíso, mas o impacto deteriorou. Agora a terra volta a ser decorada e Deus planta um paraíso de novo. Aí vem Deus, plural, façamos o homem, como foi bem explicado aqui pela jovem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Se você ler Jó, capítulo 33, versículo 4, Jó vai dizer por meio de Eliú, o discurso de Eliú, ele diz no versículo 4: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Isso implica dizer que o Espírito Santo de Deus, que pairava, que talvez dizia: ainda vai subir glória daqui. Aí Deus agora, como os filhos por criação decepcionaram, aí Deus resolve criar filhos por formação. Aí façamos. Aí o Espírito vem, diz Eliú, e faz o homem. Veja que há distinção. O Espírito me fez e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Isso implica dizer que o Espírito de Deus começou a juntar o barro, fazer a perna, a articulação, botar a unha, fez os olhos, criou o corpo humano. Ele viu que era tão lindo, o ápice da criação, mais importante do que o mar, mais importante do que a terra em si, de todas as criaturas, é a mais perfeita. Então eu vou fazer um lugar para morar aqui também. Aí o Espírito Santo cria um lugar dentro de nós para ele habitar. Está pronto, Senhor. Aí Deus vem e sopra na narina, e o homem se torna alma vivente. Deus o põe no paraíso. E qual era a função? Adorar. O escritor aos Hebreus diz: ora, em certo lugar alguém testificou: o que é o homem para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visite. Um pouco
pouco menor que os anjos, o fizeste e o coroaste de glória e sujeitaste a ele todas as coisas criadas por ti. Como um pouco menor, os anjos pecaram, mas no estado eterno não tiveram chance de segunda oportunidade. Aí Deus faz o homem menor, talvez dizendo: vou fazer menor, ele não vai conhecer a morte, mas se ele falhar, eu vou ter o direito de dar outra chance a ele, para não desistir dele. Fez ele um pouco menor que os anjos, coloca-o no jardim do Éden, substituindo Lúcifer. Como ele era um pouco menor, ele não subia a Deus. Mas a Bíblia diz que toda virada do dia, Deus descia, entrava no Éden. O homem estava na igreja, Deus era adorado, a terra adorava de novo. Deus subia todos os dias, ele descia e era adorado. Ele era adorado. A terra adorava a Deus por meio de Adão e Eva. Aí Lúcifer veio, personificação da serpente, e usa o mesmo princípio que o derrubou, a igualdade. O Senhor disse que de todas as árvores vocês podem comer, mas da árvore do bem e do mal não. Sim, é porque Ele sabe que no dia que vocês comerem serão iguais a Ele. Aí o homem é ludibriado e desobedece a Deus. Mas veja que Deus é tão fiel que no tributo à onisciência Ele sabia. Mas foi dito aqui que não era o pecado. Mesmo assim Ele desce. E Ele desce não para criticar, nem para passar no rosto do homem o seu erro, mas para ser adorado. E quando Ele chega no jardim, a igreja está vazia, não tem mais ninguém. O homem se distanciou de Deus. O ser humano, o homem formado para adorar, abandonou o seu lugar e se escondeu. Aí Deus diz: aonde estás? Quem te mostrou que estavas nu? E os irmãos sabem a história. Em suma, o homem é destituído da presença de Deus. Agora já não tem mais adoração. O jardim é fechado. Uma espada de fogo flamejante tapa a porta para o homem não retornar. O tempo passa e não tinha mais adoração subindo, e nem adorava mais a Deus, porque o homem errou. Uma parede o pecado fez. Capítulo 6 do Gênesis. Aí agora já é uma geração. Aí Deus diz: descerei e vou ver a intenção do coração dessa geração. Quando Ele desce, essa geração não o adorava. O que subia era o mau cheiro do mau comportamento. A Bíblia diz que o pecado daquela geração de Adão cheirava mal às narinas de Deus. Aí Deus se arrepende de haver criado o ser humano. Arrependo-me de havê-lo criado. Vou dar cabo dele, vou desistir. Aleluia. Não contenderá, não habitará o meu espírito para sempre com o homem. Veja que Deus determinou: vou tirar o meu espírito do homem, e o tira. Veio o dilúvio, mas o amor prevalece. 8 almas pelo amor. Deus poupa 8 almas porque queria adoração da terra ainda. Veja que as águas cobrem a terra de novo. A terra perde a forma que tinha de novo, por conta do pecado. Não tinha mais adoração. Cerca de 5 meses, sendo no nosso calendário, cerca de 150 dias, as águas prevalecem. Aí Deus manda elas baixar, a terra aparece de novo. Aí Deus tira Noé e sua família da arca e faz uma nova aliança, devolvendo tudo, o governo humano. Deus teve
Deus teve a coragem de devolver tudo ao homem de novo, todo o poder, toda a autoridade, Ele devolve o homem de novo. Capítulo 11, a geração de Noé decepciona, não adora a Deus, desobedece por meio de Nirode. Aí vem o capítulo 12, veja que não tinha adoração subindo até aqui, e Deus não tinha um lugar para descer para ser adorado. Aí Deus, Deuteronômio 7, de 7 a 9, Deus diz que escolheu um povo. Deus escolhe em gerar, ó Israel, filho por eleição. A Bíblia diz que Deus preteriu, escolheu, elegeu a Israel, o seu povo. Aí por meio de Abraão, então Deus diz: eu vou eleger do meio das nações um povo que vai ser meu, um povo santo, um povo que vai ser a menina dos meus olhos, porque ele queria ser adorado. Aí vem Israel, Deus elege Israel, e Israel surge. Aí olha o que é que Deus faz por amor a Israel. Veja que o tabernáculo não era nada mais do que um lugar para adorar a Deus e Deus vir e ser adorado. Veja que o tabernáculo é formado minuciosamente nos detalhes de Deus. Até os colchetes Deus dá a medida, dá a cor, e dizendo como seria possível para ele descer. Aí Deus vai fazer o quê? Colocar alguém no lugar de Adão, no lugar de Lúcifer, chamava Arão, o sacerdote. As vestes de Lúcifer, no capítulo 28 de Ezequiel, é composta de 9 pedras preciosas. Aí na veste de Arão, no peitoral, tinha 12. Deus acrescentou mais 3. Isso matava o inferno de inveja. Ele vai com mais unção, com mais poder. Deus coloca um véu, porque o homem não era capaz de chegar a ele. Então coloca um véu entre o lugar santo e o santíssimo, aonde Deus descia. E só este Arão, com as 12 pedras no peitoral, com as vestes com detalhe, tinha direito de romper o véu uma vez por ano. E lá fora o povo trazia o sacrifício, sangue de novilho, a oferta, sangue de animal puro, para o povo ter direito de adorar. Aí ele entrava, rompia o véu, e o povo ficava lá no pátio. Senhor, tem misericórdia de nós e aceita a nossa oferta e o nosso sacrifício. O sacerdote queimava o incenso, a fumaça subia como a oração dos santos, e agora cheirava diante de Deus a narina de Deus. Então o sumo sacerdote entrava, e quando entrava, a glória, a nuvem descia, a glória descia, Deus descia, o povo adorava, e a terra voltou a adorar a Deus. E agora Deus era adorado e renovava Israel. Mas veja que Israel também decepcionou. Os eleitos, escolhidos, preteridos, decepcionaram. Então Israel voltou a se corromper. Veja que Deus deu um templo que nenhuma nação tinha. O glamour do templo de Salomão, o melhor templo que Deus até proferiu a Salomão, que este povo que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei a oração deste lugar e sararei a sua terra. Mas o glamour do templo foi tamanho que agora Israel começou a adorar mais ao templo do que ao dono do templo, do que o Criador. Eles começaram a adorar mais a criatura do que o Criador. Veja que Jesus lá na frente disse que o altar não era maior do que o adorador. Ou seja, então resolve Deus mandar profetas para o advertir, mas Israel não quis ouvir. Esmurra sacerdote, esmurra profeta. Ninguém era difícil ter coragem para ser profeta, apedreja e não quer saber. Aí resolve Deus se calar no período intertestamentário.
altário. Aí Deus, agora o homem Israel não tinha mais o Espírito em todo o Velho Testamento, desde o capítulo 6 do Gênesis até Malaquias, o lugar estava vazio. Ele tinha sido tirado do homem, ele descia uma vez e fazia o que tinha que fazer e subia. Veja que em todo o Antigo Testamento, só o jovem daquela geração sabia provocar o Espírito Santo. A Bíblia diz que o jovem Davi, quando tocava a harpa, ele descia e Davi o adorava. O jovem impactou aquela geração, mas voltava para o céu. Aí Deus resolve fazer silêncio. Não vou falar mais com Israel. 400 anos. Esse período foi o pior. Porque os gregos romanos, os gregos macedônios, dominaram a Palestina. E agora, através dos grandes generais, Alexandre, o comandante, todas as províncias que eram capturadas pelos gregos recebiam incentivos financeiros para aderir à sua cultura. Então a cultura grega vai tirando os princípios de adorador dos jovens hebreus, porque a Grécia era o ápice do mundo antigo. Primeiro, os costumes hebreus foram deixados de lado, substituído pelos gregos. Nem o jovem hebreu queria mais usar roupa hebreia, porque a moda era grega. Agora os jovens que eram preparados, catequizados para serem sacerdotes, adoradores, não queriam mais saber de adoração. Agora queriam disputar os Jogos Olímpicos gregos, competir igual aos gregos. E muitos jovens corriam no atletismo. E como eles tinham desde novo o sinal da circuncisão, para correr nu era vergonhoso. Então os pais cortavam o sinal que Deus fez com Abraão, tirando o sinal da circuncisão, quebrando a aliança de Deus com Abraão. Agora não tinha mais diferença de um hebreu para um grego. O hebraico, a língua da Torá, foi deixada para trás, substituída pelo grego. A alta cúpula, o templo foi destruído lá. O templo de Zorobabel foi reformado, levantado. Herodes levanta o templo, que é templo de Herodes. Tinha sacrifício, tinha o véu, mas não tinha mais arca, não tinha mais adoração, não tinha mais uma geração promissora. A corrupção entrou no templo, e o templo, em vez de ser a casa de oração, se tornou covil de lobo, de ladrões. O maior centro financeiro daquela época. Agora era jogo político, interesse político. Não se voltavam mais para aqueles que foram escolhidos, para que foram chamados. Perderam o sentido da chamada, perderam o avivamento, e não estava nem aí para buscá-lo de volta. No meio da corrupção, quando o inferno pensava que não ia mais subir a adoração, aí aparece um jovem de cerca de 29 anos, sem aparência, sem sapato brilhoso, sem terno elegante, com um cinto de volta do corpo, vestido em uma roupinha medíocre, mas pregando no deserto da Judéia, pregando avivamento. Arrependei-vos,
produzis frutos dignos de arrependimento, porque o machado já foi colocado ao pé da árvore, e quem não produzir fruto vai queimar, vai ser cortado e lançado fora. A mensagem daquele jovem, avivado para a sua chamada, incomodou Jerusalém. Como não havia mais adoração e a corrupção permeava, a Bíblia diz que os líderes de Jerusalém reuniram uma equipe de expertos, fariseus e escribas, homens que entendiam da lei. Vão procurar saber quem é este jovem que está descendo a madeira em nós. E eles foram, escrito, João escreveu. E quando chegaram lá, perguntaram a João Batista. Os de Jerusalém, está escrito, mandaram-nos aqui para saber quem é você. Aquele jovem, cheio do Espírito Santo, desde o ventre, olhou para eles e eles perguntaram: tu és o Messias? Não sou. Tu és Elias? Também não. Tu és profeta? Também não. Então quem é você? Eu sou uma voz. Eu sou uma voz escolhida para incomodar, como disse o profeta Isaías: endireitai o caminho do Senhor, que Ele está vindo aí. Endireitai o caminho do Senhor, que Ele vai passar. Ora, precisamos levar resposta para os que nos enviaram. Se tu não é Messias, se tu não é Elias nem é profeta, por que tu batizas? Eu batizo com água, mas já está no meio de vocês que vocês ainda não conhecem. Ele é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Enquanto eu batizo com água, Ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele está vindo aí. Agora Deus gera o filho por geração. Os por criação decepcionaram, os filhos por formação decepcionaram, os filhos por eleição decepcionaram. Aí Mateus diz que agora Deus gerou Jesus no ventre de Maria, obra do Espírito Santo, e será chamado Filho do Altíssimo. Aí por conta dessa chamada, João Batista perde a cabeça, mas não desiste. Cortam-lhe a cabeça, mas ele foi avivado para cumprir a sua chamada. Ele não desistiu. Aí a Bíblia diz que quando Jesus soube que João fora preso, começou a pregar. E olhe que ele começou a pregar os mesmos sermões que João pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora a diferença era grande. Onde aquele homem passava, veja que os maiores obstáculos de Jesus não era o povo, não era a região, era o sistema religioso, era a corrupção religiosa. Eles estavam tão distantes daqueles para que foram chamados, que não reconheceram o verdadeiro amor de Deus. Quando eles recuaram, rejeitaram, a Bíblia diz que agora Jesus vai formar uma geração de improváveis, de leigos, sem retórica, camponeses, pescadores, sem falar bonito, com mãos calejadas, e vai chamá-los
vai avivá-los para o grande avivamento, para a sua chamada. Agora filho por geração. Aí Jesus começa a ensiná-los, e o sistema não aceita os milagres. Agora a chamada, o avivamento de Jesus, chegava a notícia em Jerusalém: o Nazareno está demais, o Nazareno está incomodando. Mas o que é que ele está fazendo? Por onde ele passa, a notícia chega. Quando uma cidade sabe que ele vem, a quilômetros, vão colocando endemoniado na beira do caminho, enfermo, como foi dito aqui, incompleto, coxo, aleijado, e aonde ele passa, vai curando um por um, os demônios saem correndo. A chamada dele é diferente. Ele está dando esperança a quem não tem mais. Aí disseram: vamos matá-lo. Sintetizando, vamos matá-lo. E vamos matá-lo de cruz, que era o mais ultrajante e a forma mais vergonhosa para um ser humano morrer. Quem morria de cruz, ninguém lembrava nem o nome, quando lembrava era de forma vexatória. E matando ele de cruz, essa raça se acaba. Não vai ter mais seguidores, e essa seita desaparece. Veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Ele tinha tudo para desistir, mas ele foi cheio do Espírito Santo, avivado para cumprir a sua chamada. O interessante é que nós, gentios, não contava nisso. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele vai dizer que nós, gentios, estava longe da aliança de Deus com Israel. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, longe no mundo sem Deus, sem salvação. Paulo diz que havia uma mureta que nos separava de adorar. Havia uma barreira no templo. Os judeus colocaram muretas, e a primeira mureta, a primeira barreira era a gentílica. Tinha escrito: os gentios não podem entrar, se passar daqui morre. Os judeus passavam essa mureta, chegavam no pátio das mulheres, se virava para trás e gritava: obrigado Deus por não nascermos gentios, porque gentios não é gente. Israel rejeitou. Aí agora Deus não vai mais formar, não vai mais gerar. Aí agora Deus prefere adotar. Mas para adotar os gentios, Paulo, no capítulo 1 de Efésios, diz que ele nos escolheu como adotados por meio de Jesus. Para cumprir o processo de adoção não era fácil, porque dependia de vencer a morte e o inferno. Veja que no capítulo 5 de Apocalipse, a gente leu, é uma revelação, e mostra esse período aqui no meu entendimento. Porque no capítulo 5, no versículo 1, João diz que quando foi arrebatado do céu, ele viu um ser todo-poderoso sentado num trono, e na mão direita tinha uma escrita, uma escritura escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. E ele diz que um anjo forte, com a forte voz, chegou gritando: João, ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem de ler o livro, nem olhar para o livro. Aí João chorava.
Isso implica dizer que até aqui ninguém. Veja que desde Adão, desde a corrupção de Adão, Lúcifer e a morte predominavam. Veja que Adão não teve capacidade de vencer, e a sua geração. Agora a terra precisava adorar a Deus de novo. Veja que o próprio Jesus disse: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram ela em um covil de ladrões. Os eleitos não adoravam mais. Veja que a mulher samaritana questionou Jesus e disse: Senhor, vocês dizem que o lugar certo de adorar é Jerusalém. Os nossos pais disseram que é no Gerizim. Vocês não deixam a gente ir a Jerusalém. E Jesus disse: filha, fica tranquila, a hora está chegando e já chegou, que não vai precisar ir a Jerusalém nem a Gerizim, mas os verdadeiros adoradores vão ter liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Ele tinha tudo para desistir, porque tudo lhe era contrário. Mas ele tinha que cumprir a sua chamada. E a cruz vem. Depois de dilacerado, abandonado. Quem é da minha geração, não sei no sul, mas no Nordeste, até os meus 15, 17 anos, eu apanhava muito do meu pai. E muitas vezes meu pai cortava galho de goiabeira. E o problema do galho de goiabeira é que dói e o terrível não se quebra. Então, quando ele terminava para me ensinar a viver, as minhas costas estavam correndo sangue. Ele pegava um copo cheio de água com sal e derramava em cima. Mas ele nunca bateu na minha cara, porque ele me ensinava: na cara de homem ninguém bate, mas na cara de Jesus se bofetear. O preço da adoção foi alto demais. Cuspiram na sua face, despiram, que era a pior vergonha para o judeu. Diga para quem está ao teu lado: ainda vai ter coragem de desistir. Alto da cruz, meio-dia vem a escuridão. Período de 3 horas, da sexta à nona, escuro. E no meio da escuridão, uma voz brada, cruza o universo. E o grito ecoava: Eli, 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 lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se a gente pudesse ouvir, é que lá em Joinville, é que lá no Iririú, é que lá em Alagoas, tem uma geração que ainda está vindo e precisa já estar autorizada a adoção dele. Eles vão ser cheios para cumprir. 3 horas da tarde, ele brada: Pai, conjecturando, ele assina o documento: Pai, está feito. Se o problema era pagar a dívida dele, está paga. Já que o sangue de animal não resolveu, em Israel os eleitos se contaminaram, o meu sangue vai pagar o preço dos gentios. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que quando ele expira, já acontece 2 fenômenos sobrenaturais. O primeiro, o véu que separava
O véu que não nos deixava entrar foi rasgado de alto a baixo. Aí Paulo diz que por este sangue a parede da separação foi derrubada, a mureta foi jogada por terra, porque agora o gentil vai ter liberdade, agora eles podem entrar. Diga para quem está ao seu lado: não há mais véu. Mas fala com firmeza: não há mais véu, não há mais mureta. Jesus, antes de ir para a cruz, disse aos discípulos: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar um Consolador que vai ficar com vocês para sempre. Vocês não vão ficar órfãos. Lembra do Espírito Santo que o lugar estava vazio? Vocês entendem agora porque Paulo diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo? E que o homem perdeu isso por conta do pecado. E de lá para cá até aqui o Espírito Santo não podia vir, porque o coração do homem, as suas atitudes não tinha que pudesse superar a astúcia do inferno e da morte. Aí Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, não vou deixar vocês órfãos sozinhos. A palavra rogar no original quer dizer: ainda que a resposta seja não, mesmo assim eu vou pedir. Porque Deus disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Jesus no terceiro dia ressuscita. Depois de ressuscitar, vai restaurar todos os feridos e desistentes. Ele vai atrás de um por um. Um dos maiores erros que a gente não faz no Evangelho é desistir fácil um do outro. A gente chora junto, canta junto, anda junto, mas se cometer um erro, tem lugar que não dá nem a paz do Senhor. Jesus vai atrás de um por um. Só ajuda quem se perdeu pelas próprias mãos. Passa 40 dias dizendo: Tomé, toca aqui, seja crente. Pedro, tu me amas? Os discípulos de Emaús: como vocês são tardios em acreditar. Andou quase um dia todo para trazê-los de volta a Jerusalém. Restaura um por um. E vai aos céus. Agora ele sobe aos céus. E quando ele chega no céu, João ainda estava chorando. Aí João diz que de repente vem um ancião gritando: João, para de chorar. Mas qual é o motivo? Ele diz que quando olha, e entrando no céu um cordeiro como quem tinha sido morto. E aquele cordeiro vai direto para o ser supremo que estava sentado no trono. E quando ele entra, que chega diante do dito que estava sentado no trono, a primeira coisa é pegar a escritura. Aí João diz que quando ele pega a escritura, os seres viventes que adoram e servem diante do trono e os 24 anciões não resistiram e jogaram a cara no pé do cordeiro. E começaram a gritar no céu: digno tu és de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro, porque tu fosse morto, mas estás vivo, e com teu sangue tu compraste para Deus povos de toda língua, tribo, raça e nações, e os fizeste sacerdote para o nosso Deus. Aí olha que coisa linda. Aí João diz que viu, veja que no tempo de Lúcifer a adoração subia da terra. Adão, a adoração subia do Éden, Deus descia para ser adorado. Israel, a adoração era do templo, só do templo. Mas agora não. Aí João diz que quando ele foi adorado, aí João diz que viu vozes vindas do céu,
vozes de milhares, de milhões de anjos gritando. Aí João diz que também aparecem vozes da terra, de debaixo da terra, do ar, do mar, aonde tinha fôlego de vida. A adoração ia subindo e ia chegando ao trono, e a vozes dizia: digno é o que está sentado no trono, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de glória, ele é digno de louvor, ele é digno de riqueza, é digno de majestade para todo sempre. Ele é digno de louvor para todo sempre. E todos gritavam: amém, amém, amém. Ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno. Ei, 10 dias de celebração. Terminando os 10 dias, completa 50 dias. Em Jerusalém, o Pentecostes. Aí eu creio que agora Jesus senta à direita do Pai. Estou concluindo, pastor. E diz: Pai, eu prometi a eles lá embaixo. Eu disse a eles que ia te pedir, mesmo que a resposta fosse não, eu ia te pedir. Pois não, filho, manda o Espírito para ficar para sempre com eles. O Espírito Santo vem com muita alegria para o lugarzinho que era dele. Aí a partir daqui ninguém se sustenta mais. Aqueles crentes que desistiam agora dava a vida para cumprir o seu chamado. Com poucos dias depois, Pedro não acredita, vai pregar na casa de Cornélio, o gentil. Ele nem queria ir. Quando chega na casa de Cornélio, diz: vocês sabem que nós judeus não podemos entrar na casa de vocês e nem falar com vocês, mas foi Deus que mandou vir aqui falar de Jesus. E Pedro diz que quando falava, o Espírito Santo enche a casa de Cornélio, e os gentios são cheios para cumprir a missão. Você não foi adotado só para estar sentado num banco. A gente não foi adotado só para ter um cargo e botar uma gravata. A gente foi adotado para dar continuidade. A gente foi avivado e cheio desse Espírito para cumprir o nosso chamado na íntegra. Mesmo que a espada esteja na frente, mesmo que o fogo esteja na frente, mas crente avivado, jovem avivado não desiste. Nós estamos vivendo um período de crise entre a nossa nova geração. Eu tenho visto muito bombardeamento, que os nossos jovens não são mais os mesmos. Eu tenho pregado em lugar que já não pode mais falar línguas estranhas. Eu tenho pregado em lugar que os irmãos são proibidos até de levantar a mão, não pode nem levantar o pé. Mas eu estou na Assembleia de Deus de Joinville, e aqui eu sei que tem um grupo de crente que ainda é pentecostal, que ainda é cheio do Espírito Santo, que ainda é cheio. Precisamos cultuar como antes. Precisamos ver os nossos jovens sendo batizados nos nossos congressos, nos nossos ensaios. Precisamos ver os nossos adolescentes profetizando. E eu creio que Jesus ainda é o mesmo. Ainda faz. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas da juventude de Iririú. Deixa eu ouvir um grito de adoração subindo daqui. Que o inferno, queira ou que não vai mais parar. Agora tem adoração subindo da terra. Agora tem adoração subindo de Iririú. Agora tem a adoração subindo de todo o santuário de Joinville e do Brasil e do mundo. Ele venceu. Fique de pé, por favor. Eu sei que eu não posso fazer aglomeração. Sou consciente.
Mas eu estou sentindo uma coisa tão forte aqui. Eu quero compartilhar com você. Pastor, o que é que eu devo fazer? É só querer, filho. Pastor, o que é que eu preciso fazer para o avivamento? É só querer. Porque não tem mais véu. Não tem mais parede. Agora é só querer. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio? Quem quer chegar até o fim? Então vai rasgando o teu coração. Eu estou concluindo. Vai rasgando o teu coração. Vai sendo cheio aí agora. Não tem mais limite, não tem mais limite. Ele venceu. Aí Paulo diz que ele nos adotou como adotados para continuar. Paulo diz que agora vocês que estavam longe, agora pelo sangue de Jesus chegaram perto. Que vocês que não eram nada, agora são conhecidos como a geração adotada. E Israel está parado. E enquanto Israel estiver parado, a hora é nossa, a vez é nossa de fazer a diferença, de profetizar, de pregar, de falar línguas estranhas, de impactar o Brasil. A máscara pode até proibir o vírus, mas a marca não sustenta a glória de crente cheio, de crente cheio. Seja cheio. O pastor está me permitindo. Vem aqui, vem aqui. Você que quer ser cheio. Me diziam, Veno, prega devagar. Na atualidade, quem é cheio não tem vez. Hoje eu sou convidado para pregar nas universidades. Eu sou convidado para pregar para acadêmico. Hoje eu prego nos maiores congressos do Brasil. Porque você não pode deixar de ser cheio. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Batiza agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Aqui está a geração. Aqui está a geração que não se rende. Enche, 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 enche. Aqui está uma geração que precisa, Senhor. Estamos em tempo de crise. Enche essa geração para cumprir o seu chamado. Sem esse enchimento a gente não consegue. Enche. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Seja cheia. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Ei, derrama. Agora tem adoração subindo, Jesus. Aceita, aceita e derrama, aceita e derrama, aceita e derrama. Receba poder, meu irmão. Receba poder, receba graça. Receba o pão, receba o vazio. Receba graça, receba glória. É cheio. Jovem cheio do Espírito Santo. Cumpre a vontade de Deus nesse mundo.
Aleluia! Aleluia! Tempo de avivamento para a igreja. É tempo de restauração. É tempo de vitória. É tempo do crente se curvar na presença de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Mas tem alguém: pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar. Onde é que está aquele jovem que congrega aqui, que não está nesse grupo? Por que você não está nesse grupo? Qual é o problema, jovem? O teu lugar no meio do grupo é orando. Não é longe, não é pela beirada. É aqui junto, adorando, orando junto com esse grupo. Nós vamos orar. Deus está chamando o jovem. Está chamando aquele crente fraco, que está jogado no pecado, na droga. Não vale a pena. Aquele irmão que está fraco, vem cá. Te fortaleça no Senhor nessa noite, e Deus vai te encher. Ele não faz acepção de pessoa. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Vamos orar. O pastor Genival ainda vai orar. Vem cá, pastor Genival, vai orar. Glória a Deus, ora com o povo. Aleluia! Ei! Meu Deus! Glória a Deus! Eu tenho urgência, diz Deus. Eu tenho urgência. Minha igreja, eu tenho urgência. Cadê você que está afastado? Cadê você que quer aceitar? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, estamos diante de uma geração, Senhor. Uma geração que ainda está dora em meio a crises. Uma geração que tinha tudo para não estar aqui, Senhor. Uma geração ameaçada pelo vírus sem precedente. Uma geração, Senhor, com muitos pratos de lentilhas me oferecidos, mas eles estão aqui para te adorar. Eles estão aqui para te adorar. Eles estão aqui para serem cheios. Então enche. Enche. Raiz. Eu tenho urgência. Assim diz o Senhor. Estou procurando um coração quebrantados. Eu tenho urgência. E nesta hora eu derramo da minha unção, do meu Espírito, filho. Eu respondo estas orações. Nesta hora o meu Espírito está sarando corações e está fazendo coisas grandes no meio desta geração. Assim diz o Senhor. A igreja adora, a igreja está viva, a igreja está viva, porque o nosso Deus está vivo. Aleluia! O Senhor nos chamou para adoração. Coisa linda, os céus estão em festa. Glória a Deus.
aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia, glória, coisa linda, maravilha. Deus está falando conosco, irmãos. Glória a Deus, que bênção. Coisa linda ver os jovens adorando a Deus. Não tem privilégio maior para um pastor, para os obreiros, ver os jovens cheios do Espírito Santo. Não tem privilégio maior, irmãos. Jovens que buscam a Deus são jovens fortes. Jovens que se unem são jovens fortes. E aqui nós encontramos isso. Deus abençoe a nossa liderança. Moedemir, irmã Ana, Juliano. Deus abençoe o Nando e a Gabi também. Eu vejo o esforço deles, irmãos, dos nossos jovens. A gente vê aí, ontem eu passei aqui, depois outro bem tarde, sexta-feira à noite, estava aqui arrumando o tempo, uma alegria. Eles estavam aqui numa alegria. A gente vê assim, a união é tão linda. É por isso que Deus usou o pregador. Não só o pregador. Deus usa não só por causa dessa união, por causa desse amor, por causa da igreja que ajuda, por causa do pastor que ama o jovem. Glória a Deus, que bênção. Vamos construindo que outros jovens, eles vêm fazer parte também. Estão cansados do mundo. O mundo não presta. Eles têm que chegar aqui e sentir algo diferente, algo melhor do que a droga, do que a bebida. Vão encontrar a presença de Deus, presença do Espírito de Deus, e vai firmar muitos outros jovens, como muitas outras pessoas também. Irmãos, nós queremos avisar que amanhã, 19 horas, Moedemir, porque é segunda-feira, nós queremos começar o culto. Vamos todos estar aqui, 19 horas. O pastor Genival Bento vai estar amanhã pregando. O cantor é o Felipe Nassar, né? Aquele irmão que cantou uns dias aqui. Deus usou muito aquele cantor também, como usou o Rafael também. Rafael, aquelas mensagens que tu deu para aquela irmã, foi de Deus. O que o teu pai falou comigo ontem, foi de Deus. O que tu falou para aquele moço, Evelyn, foi de Deus. Tudo de Deus. Porque Deus está aqui e tem usado esses homens. E o pastor vai cuidar das ovelhinhas e ver como Deus fala, como realmente a revelação, a profecia ainda está no nosso meio. É porque Deus ainda fala no nosso meio. E nós ficamos felizes vendo Deus falar no meio da igreja. Glória a Deus por isso. Então amanhã, queridos, nós vamos estar aqui todos, mais uma vez no final desse trabalho. 35 anos, o departamento dos jovens tem nessa igreja, e eu estava vendo ali os anos, e sempre cheio de jovem. Coisa interessante, sempre cheio, muito jovem nessa igreja. Isso é uma honra e uma alegria para todos nós. Vamos agradecer a Deus, querido. Estamos bem dentro do horário, não é nem 9h30 ainda, e Deus fez tanta coisa linda. Deus abençoe. O que eu vejo no pastor Genival, irmão, sabe o que é? A humildade.